luz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos, todos e todas bem-vindos a mais uma noite de estudos no canal Estação da Luz, estudando o livro A Caminho da Luz, né? E muito obrigado por compartilhar conosco esta viagem neste agradável trenzinho do conhecimento. E quem é o maquinista, Leandro? O maquinista do trem é Jesus, João. Olha só que maravilha, hein? Né? Aí nós vamos lembrar os nossos irmãos que lá em Obreiros da Vida Eterna, né? Numa reunião no mundo espiritual, eu esqueci agora o nome da pessoa. Quando ela fala em nome de Jesus, a impressão que ela tem é que caiu um sol no meio deles, dá uma claridade, né? Ah, isso me lembra, Levindo. Sim. Quando o Saulo, Sim. assim que viu Jesus no caminho de Damasco, né? Ele também chegou àquela luminosidade que cegou ele na hora. Cegou, exatamente. E então, nós estamos convidando você, meus irmãos, minhas irmãs, para que vocês todos possam embarcar nesse trenzinho. E o nosso irmão Tavares, Elielson Tavares, ele distribuiu para todos uma quantidade muito grande de ingressos para viajar nesse trem. Vamos aproveitar a oportunidade. Aí, João, eu estava lembrando do meu pai. Meu pai tinha um ditado muito interessante, que eu não sei de onde que ele arrumou esse ditado. Vamos aproveitar enquanto o Braz é tesoureiro. Né? Então, e a passagem desse trenzinho é gratuita, né? É gratuita, exatamente. Ninguém paga nada. Então, gente, vamos aproveitar a viagem. É viagem de conhecimento. Ô, João, eu queria contar para os nossos irmãos o seguinte. Uma passagem até narrada pelo Paulo César Frutuoso, que você conhece. Um funcionário lá do lar de Frei Luiz pegou e levou o Paulo César lá nos arquivos do Luiz da Rocha Lima e falou com ele assim: Doutor Paulo, isso aqui tudo foi o que Luiz da Rocha Lima deixou e agora o senhor organiza um livro. Aí o Paulo César falou: mas eu não sou escritor. Aí o rapaz não comentou mais nada, não. E o Paulo César sentou lá no chão e começou a mexer nos arquivos, nas pastinhas. Aquilo era de uma riqueza extraordinária, né? Tanto é que ele escreveu o livro, né? A Face Oculta da Medicina. Mas aí, João, quando já era 6 horas, já estava de noite, aí o funcionário voltou para chamar ele: Doutor Paulo, você vai dormir aí hoje? Ele não tinha dado conta que ele estava sentado no chão desde as 2 horas da tarde. Aí, naquela hora,
caiu uma página na frente dele, assim, uma página psicografada pelo Chico Xavier, que está no livro Nos Domínios das Sombras. E então ele vai contar a história, né? Que o pessoal das sombras estava muito preocupado com os avanços do espiritismo. E o chefão, então, reuniu aqueles subchefes todos para ouvir uma proposta de cada um no sentido de deter a marcha do espiritismo, né? Uhum. E aí veio o chefe da falange da inveja, do ciúme, da fofoca, cada qual apresentava uma proposta, mas nenhuma delas serviu. E, por fim, veio o chefe da falange da preguiça. Veja bem, gente, prestemos atenção, hein? Veio o chefe da falange da preguiça. E aí falou para o chefão deles: Majestade, nós vamos incutir na cabeça do pessoal da Terra que o Espiritismo é uma realidade da qual nos fala Jesus. Vamos dizer que a reencarnação é uma demonstração muito clara das leis divinas. E aí o chefe deles se irritou. Ué, você está do lado dele ou do nosso lado? Ele falou: calma, Majestade, deixa eu concluir. Mas nós vamos falar para eles também, incutir na cabeça deles também, que esse estudo não precisa de ser agora. Pode deixar para a próxima reencarnação. Uhum. Igual você encontra muitas pessoas: irmão, você está fazendo palestra? Não, só vou fazer palestra na próxima encarnação. Uhum. Né? E aí pode durar 100 anos, 10 anos, 1000 anos, 10.000 anos. Quando é que nós vamos tomar o expediente de começar a ler de verdade? Ler e estudar, né? Porque tem muita coisa. E o interessante, João, é que você pode fazer isso sem gastar um centavo, porque a internet disponibiliza a maioria desses livros no formato PDF gratuitamente. Inclusive, eu tenho um livro que eu vou mandar para você que se chama Mistérios e Magias do Tibete, que foi uma princesa chinesa que mandou publicar em PDF. Aí você vai descobrir muita coisa lá da Índia também, né? Uhum. Isso é sempre muito agradável, porque isso nos traz um conhecimento muito espetacular. E, inclusive, a autora me pareceu uma pessoa muito honesta, e ela descreve materializações sem a presença de médiums de efeitos físicos. Que coisa interessante, né? Todo ser vivo, claro que tem ectoplasma. A árvore, a grama, os animais, então os espíritos, aprendendo a manipular esse ectoplasma dos seres vivos, eles são capazes realmente de se materializarem. Isso é um fato, assim, muito interessante, e a gente fala para os nossos irmãos: vamos aproveitar, meus amigos, e vamos ler. Mas você quer ler mais alguma coisa sobre a Índia? Leia o livro Depois da Morte, do Leon Denis, né? O Leon Denis é chamado o apóstolo poeta do Espiritismo. Foi esse livro que o Timariano entregou para o Eurípides, quando ele estava tentando convencer o Eurípides a deixar o Espiritismo de lado e voltar para a Igreja Católica. Uhum. Aí o Eurípides leu aquele livro a noite inteira, e no outro dia foi lá para um bosque, que a gente via lá do hotel onde é que nós ficamos, e lá naquele bosque ele releu o livro outra vez, de baixo a alto. Isso se chama determinação. Então, gente,
vamos ter determinação, Isso mesmo. né? Por falar em poeta, Levindo, Sim, eu lembrei quem é chamado o poeta das estrelas. Camille Flammarion. pois Foi é colaborador isso de Kardec e escreveu vários livros, alguns romances e outros livros de cunho científico. Eu recomendo muito a leitura dos livros de Isso. Estão Camille todos Flammarion. disponíveis Em PDF, gratuitamente. tem um né? livro dele fantástico, que se chama Deus na Natureza. Flammarion escreveu esse livro em resposta aos cientistas materialistas da época que não aceitavam os argumentos em favor da existência de Deus. Pois é. Ô, João, então é conforme eu disse no início, né? Lembrando o ditado do meu pai. Vamos aproveitar enquanto o Brás é tesoureiro, viu? Que os livros são tudo gratuitos. Isso mesmo. Inclusive, irmãos, a Revista Espírita de 1848 a 1869, a Federação Espírita Brasileira disponibiliza esses arquivos no formato PDF, sem te cobrar uma grama qualquer de dinheiro. Não te cobra nada. E a maioria também dos livros psicografados pelo Chico Xavier, tem uma lista das psicografias do Chico Xavier, então ali o link, você só clicar no link e ele baixa automaticamente no formato de PDF. Gente, nós nunca tivemos tanta facilidade igual nós temos hoje, né? É muita facilidade. Ô, João, nós tivemos umas perguntas aí, Sim. que inclusive vamos tentar responder pensando nessas facilidades dos dias de hoje. Hoje em dia, com o advento da internet, né? Olha a facilidade que a gente tem para pesquisar, né, Levindo? Exatamente. E você pode até baixar no celular, né? Também. E depois você copia para o computador. Porque no computador também tem a possibilidade de você acessar o WhatsApp e acessar todos esses arquivos. Ô João, como que é a primeira pergunta de quem? Vamos lá. A primeira pergunta é da Norma Alves, Sim. de Barrocas, Paulo Afonso, Bahia. De Paulo Afonso, que eu morei lá perto. É mesmo? Eu morei em Petrolina. Petrolina. Um tempo bem considerável. Eu acho que eu morei em Petrolina uns 2 anos. Aí viajei por aquele sertão tudo. Como é que é a pergunta dela? A pergunta é, por que raças como gregas, romanas, egípcias, que tanto contribuíram para a evolução do mundo, e como contribuíram na vida? Exatamente. Demais da conta. Nos dias de hoje, esses povos são basicamente um zero à esquerda. Olha, minha amiga, não é bem assim, não. Primeiramente, vamos lembrar que aqueles que trouxeram um manancial de cultura eram os espíritos degradados lá de um planeta do sistema de Capela. Mas eles deixaram os ensinamentos e o que acontece? Depende agora de nós pesquisar. Né? Tem tanta coisa para ser pesquisada. A gente vê as obras do Emmanuel, as obras do André Luiz, as obras de Dr. Bezerra de Menezes, contrato sobre a loucura, né? Então, são coisas que nós temos que tomar conhecimento, porque senão quem vai ficar zero à esquerda somos nós, né? Essa que é a verdade. Então, aqueles que cumpriram o seu degredo, eles retornaram ao planeta de origem, né? Inclusive está aqui no livro A Caminho da Luz. A Caminho da Luz, exatamente. Emmanuel fala isso. Né? A outra pergunta é de quem? A próxima pergunta é da Maria Conga, de
Magé, Rio de Janeiro. Ah, é do Você também Magé. já esteve em Magé, né? Aqui, é aqui pertinho, é aqui já pertinho de passei nós. por lá muitas vezes. A pergunta dela é: quais as religiões anteriores à vinda do Cristo que ainda hoje existem no planeta? Ah, não, desculpa, eu errei. É Juraci Pereira. Tá Mariaconga, acho que é o bairro que ela mora em Magé. Ah, E esse, sim, desculpa aí, perfeito. Juraci, tá? É Juraci Pereira o nome dela. Então, Juraci, das notícias que nós temos sobre as religiões antigas, é na Índia mesmo. São os ensinamentos védicos. O professor Paul Gibier, que é francês, ele fez uma profunda pesquisa sobre a origem dos ensinos védicos. E ele encontrou nessa pesquisa, deve ser em forma de desenho, né, João? Que naquele tempo era mais difícil a escrita, mas um desenho de um astrônomo de nome Sóryo Siddhanta. E ele deixou registrado nesse desenho a posição das estrelas que hoje a humanidade considera como estrelas quase que invisíveis, né? Dada a distância delas. Algumas, a luz ainda nem chegou até aqui. Só para que a gente possa ter uma ideia. Então, o professor Paul Gibier, comparando os ângulos formados pelos astros na observação e aplicando as leis das orbitais celestes, ele chegou à conclusão matemática de que aqueles apontamentos datavam de mais de 50 mil anos atrás. E desses 50 mil anos atrás, os ensinamentos védicos eram coisas de uma antiguidade muito longínqua que eles não sabiam. Então, hoje, no meu entendimento, a religião mais antiga é exatamente os ensinamentos védicos, que, aliás, tem muita consonância com o espiritismo, né, João? E também várias religiões antigas que ainda hoje persistem, né? Principalmente ali na região do Oriente Médio. É verdade. Né, Devendo? Elas são baseadas também em alguns ensinamentos, por exemplo, da antiga cultura védica, né? Exatamente. E de outros. É verdade, ué. É verdade. Vamos para a próxima? Vamos à próxima. Gente, vocês não são obrigados a concordar conosco. Né? Se você discordar da resposta, reformule a pergunta outra vez e encaminhe aí para o Tavares. Isso aí. Porque hoje também a gente está... Ele puxa a orelha da gente. Né? A gente está respondendo também de improviso, né? Porque a gente não pesquisou, né? Eu não tive tempo hoje de ler as perguntas, né? Eu cheguei da hemodiálise, já estava de noite. Então, no dia que você faz a hemodiálise, o desânimo é muito grande, porque ela suga, tira muita coisa. Para você ter uma ideia, você nem consegue ficar sentado por muito tempo, porque os músculos das nádegas não suportam a pressão por muito tempo. Né? São 3 horas, né, Devendo? 3 horas. Não é fácil, não. 3 horas no dia, né? Segunda, quarta e sexta. E mais 2 horas de viagem. 1 hora para ir, 1 hora para voltar. E o carro vem, meu filho, vai dar a volta nesse além Paraíba para tudo quanto é lado, para lugar que você nem imagina. Para deixar os pacientes na porta de casa. Mas, de toda maneira, isso é uma bênção muito grande. Porque, gente, o tal da ausência da diurese é uma coisa impressionante, né, João? Olha, o vômito é uma coisa assim incontida, você não consegue. E você fica num mal-estar tão terrível, parece que você usou droga. De
tão terrível que é o negócio. E a gente vê, né, tem que valorizar o esforço do nosso irmão Levino, depois de um dia de hemodiálise, estar aqui participando do estudo conosco, né? Pois é. É um esforço tremendo. Mas e isso é muito bom. Tirar o chapéu para você. Pois é. Olha, no dia 12, nós vamos falar no Grupo Espírita Antônio de Pádua, lá em Santo Antônio de Pádua. E lá eles transmitem via Facebook. Você aí que se interessar, procure o Grupo Espírita Antônio de Pádua e assista a palestra através do Facebook. Nós vamos falar justamente da origem do Evangelho segundo o Espiritismo. É um tema bastante interessante, né, João? Com certeza. Levino, a última pergunta é do Jeremias Barreto, Centro São Paulo. Olha só, o Jeremias está sempre participando, né? Isso mesmo. Muito bem. A pergunta dele, essa eu vou responder, que está no âmbito do meu conhecimento. Perfeito. Na história da Terra, nas grandes cidades, construções, navegações, descoberta e invenções, etc., como sugerem alguns, uma ajuda de extraterrestres? Muito bem, Jeremias. Vamos por partes, tá? Eu estou entendendo que a sua pergunta ela é a respeito da teoria da participação de extraterrestres na construção, por exemplo, das grandes pirâmides do Egito, né? E outras construções antigas, e também várias descobertas, né? E outras coisas que até hoje muita gente tem muita dúvida. Como é que aquilo foi feito? Como é que aquilo foi criado? Então, por isso que existem essas teorias, né, de participação de extraterrestres nessas construções, nesses eventos, né, nessas ideias, nessas invenções. Mas, tem sim. Mas o que acontece, Jeremias? Na realidade, a primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte: a grande maioria das pessoas, subestima o conhecimento dos povos antigos, que foram justamente os capelinos. Está aí no livro Caminho da Luz. Eles eram muito inteligentes, vieram para cá justamente para dar um impulso. Trazer o progresso. Trazer o progresso no princípio da humanidade terrestre, né? Então, a gente até poderia considerar eles como extraterrestres, né? Porque eles vieram de fora da Terra. Porém, eles reencarnaram aqui. Não vieram em nenhuma nave espacial que pousou aqui e depois foi embora, nada disso. Não. João, e tem muita gente aí cultivando essa ideia de que, né, tem naves espaciais que pousaram aqui na Terra. Acho que o link... não continua rodando, Levino. Que sumiu. Não, parece que está voltando. Beleza. Beleza. Não sei. Mas... exatamente. Mas daí a gente pode começar a ler o livro, né? Não, mas ainda... Falta ainda, tem, né? a continuação da resposta. Perfeito. Voltou, beleza. Isso. Né? O Jeremias também, a ciência moderna, né? A arqueologia, por exemplo, recentemente fez uma descoberta lá, remontando a construção das grandes pirâmides do Egito. Descobriram que havia um canal saindo do rio Nilo que passava próximo às grandes pirâmides. E eles, os antigos egípcios, o Vale dos Reis, usaram esse canal para transportar os blocos. E a construção foi feita através de rampas de areia. Eles eram extremamente inteligentes, né? Então, não foram alienígenas que construíram, ajudaram a construir as grandes pirâmides. E tem outra coisa também, que pouca gente sabe.
a construção das pirâmides, ela foi na base da tentativa e erro, até chegar à forma perfeita das grandes pirâmides ali de Gizé. Por exemplo, tem a pirâmide de degraus, né? A pirâmide de Dashur, que não deu certo, parte dela ruiu, e depois eles tiveram que ir em outra pirâmide mudar o projeto, porque o conceito inicial se mostrava inconsistente do ponto de vista estrutural, não é? Então, se fosse realmente através da ajuda de extraterrestres, todas elas teriam o mesmo formato, a mesma dimensão, a mesma técnica construtiva, e não foi assim. Pois é. Né? Eles foram evoluindo a arquitetura da coisa. E tem um aspecto muito interessante, João, que é o seguinte: as medidas das pirâmides guardam relação muito grande com a posição dos astros que circulam aí no espaço, né? Exatamente. Muitos cálculos. Mas não foram os extraterrestres que trouxeram esse conhecimento para eles, não. Eles eram muito inteligentes. Eles faziam observações astronômicas. Inclusive, João, naquele tempo, eu já até li isso, mas eu não lembro em qual livro. Eu estou achando que é no Leon Denis. Eles tinham uma técnica usando uma régua bem retinha, com pílulas no início e no final. Então, com esta régua que girava em torno de um eixo fixo, eles determinaram o norte geográfico. Hoje a gente faz isso com o teodolito, não tem nem graça, né? Porque a inclinação do astro com relação ao eixo vertical da Terra é que é o comando para você acessar o astro nas diversas posições. E aí, depois que você acessa, você vai anotando ângulos, horário, e tudo tem que ser tudo muito meticuloso. E depois, o que acontece? Você pega esse trabalho que dura algumas horas, viu? Não faz assim de uma hora para outra, não. Você traça a bissetriz da órbita desenvolvida pelo astro. E a bissetriz vai estar na direção norte, se o astro estiver no quadrante norte, ou na direção sul, se o astro estiver no quadrante do sul. Muito interessante, mas eles já sabiam isso naquele tempo. O antigo astrônomo grego Aristarco de Samos previu um eclipse solar no ano de 584 a.C., através de observações. Olha como é que esse pessoal era inteligente. Pois é. Então você veja, né? 584 anos antes de Cristo. Ele previu o eclipse. Foi o primeiro a prever eclipses. Pois é. E a cada vez eles despertam em nós mais admiração. Você veja, por exemplo, a teoria atômica do Demócrito, do Leucipo. Que coisa fora do comum. Gente, como que você vai tirar isso assim da natureza? E é a mesma teoria que continua válida até hoje, né? Sem a gente falar na geometria, né, João? As propostas de Pitágoras, de Tales de Mileto, mais os aspectos filosóficos que eles adotavam, é algo assim, é como o povo diz aí, é para tirar o chapéu, né? E tem outra coisa também, com relação a essas teorias de extraterrestres, né? Eles se aproveitam muito de um conceito conhecido como lacunas do conhecimento. O que é isso? Eles pegam partes do conhecimento humano que quase ninguém sabe, não é? E constroem uma teoria em cima daquilo, mas, porém, uma teoria falsa. Eu vou dar um exemplo. Uma vez, eu fui participar de uma palestra
de um fólogo lá em Juiz de Fora. Aí, ele, em dado momento, disse que o fato de a Lua mostrar sempre a mesma face para a Terra foi um ajuste que os extraterrestres fizeram para que isso acontecesse, não é? Aí eu tive que explicar para ele, meu amigo, é o seguinte, eu sou astrônomo, tá? E não é isso não. Esse sincronismo da revolução da Lua com a rotação dela é um efeito físico. Inclusive, os grandes satélites de Júpiter também têm a mesma face voltada para Júpiter, tá? Isso é da física, não é ação de extraterrestre, né? Aí Não, ele teve que ficar calado, né? Então, esse pessoal se aproveita como não é todo mundo que conhece determinadas coisas, né? E aí se aproveitam disso para lançar essas teorias aí. Agora, certo? você imagina, a astronomia, que é muito mais lógica, e eu diria até assim, mais fácil de compreender, né? Já apresenta essas aberrações. Agora, você imagina no campo da biologia, né? Da bioquímica, como é que tem chute aí, né? Só para concluir, Levindo, essa questão, não é? Eu não estou dizendo que não existam extraterrestres, não, porque está até mesmo lá no Livro dos Espíritos, né? São habitados todos os globos que se movem no espaço. Ou seja, existem extraterrestres, né? Existem planetas habitados, né? E que não são por nós, né? Terráqueos, obviamente, certo? Agora, que eles vieram para cá no início da humanidade e ajudaram a construir as grandes pirâmides e isso e aquilo, não, isso é falso. Tem um bocado de achismo Tem nisso. muito achismo nisso. Achismo. Né? E a ciência, ela vem descobrindo como foram construídas, por exemplo, as grandes pirâmides, né? E outras coisas mais. Pois é. Bom, vamos para o livro então, Levindo? Vamos para o livro. O seu está aberto aí, João? Está aberto aqui. O capítulo de hoje é o 10. A Grécia e a missão de Sócrates. Vamos lá. Eu vou fazer um comentário antes de começar a leitura, que é para os nossos irmãos aí tomarem conhecimento, porque na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá, o Kardec faz assim, uma síntese da doutrina de Sócrates e Platão. Aproveita para ler e estudar, irmãos. Vamos aproveitar. Então, hoje, eu acho que eu estou puxando muitas orelhas do pessoal, né, João? Mas é o tal negócio, é que a gente vem... puxadinho leve. Leve. Mas a gente acaba também tomando uns puxão de orelha também. Né? Porque tem muita coisa aí para ler, muita coisa para estudar. É aquela puxadinha de orelha evangélica, né, Levindo? É verdade. Educativa. Educativa, exatamente. Aproveita hoje, abre o Evangelho na introdução e logo, eu não lembro qual é o número do item, mas é resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Aproveita e veja hoje, irmãos. Isso aí. Muito bem. Então, começando o capítulo de hoje, nas vésperas da maioridade terrestre, examinando a maioridade espiritual das criaturas humanas, enviou-lhes o Cristo, antes de sua vinda ao mundo, numerosa corte de espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar, de modo definitivo, essa maturação do pensamento terrestre. As cidades populosas do globo enchem-se, então, de homens cultos e generosos, de filósofos e de artistas, que renovam para melhor todas as tendências da humanidade. Grandes mestres do cérebro e do coração formam escolas numerosas na Grécia, que assumia a direção intelectual do orbe inteiro. A maioria desses pensadores,
que eram os enviados do Cristo às coletividades terrestres, trazem do ciclo retraído e isolado dos templos os ensinamentos dos grandes iniciados para as praças públicas, pregando a verdade às multidões. Assim como a organização do homem físico exigira as mais amplas experiências da natureza antes de se fixarem os seus caracteres biológicos definitivos, a lição de Jesus, que representa o roteiro seguro para a edificação do homem espiritual, deveria ser precedida pelas experiências mais vastas no campo social. É por essa razão que observamos, nos 5 séculos anteriores à vinda do Cordeiro, uma aglomeração de inúmeras escolas políticas, religiosas e filosóficas dos mais diversos matizes em todos os ambientes do mundo. E o astrônomo que eu citei Ô, João, eu queria fazer uma observação também interessante, porque o pessoal aí, eles têm uma certa preocupação com a ciência, né? Então a gente vê, tem a teoria da evolução do Charles Darwin, né? Nessa teoria do Darwin, eu particularmente não concordo com ela, de que os mais fortes, os mais espertos devoravam os inferiores. E assim foi acontecendo a evolução. Eu estou na ideia de Alfred Russel Wallace. Isso mesmo. Que é o inglês. E ele vai nos dizer que a evolução se deu pela cooperação. Então você veja um exemplo assim muito claro, João. Na nossa boca e no trato intestinal vivem bilhões de bactérias que são dependentes de nós e, ao mesmo tempo, nós somos dependentes delas. As nossas células, você vê como funciona o nosso corpo, há uma interdependência total de todo o organismo, né? De todos os 7 trilhões de células que nós temos. Elas são todas interdependentes. Então, nada desse negócio do mais forte comer o mais fraco, não. Nada disso. Houve uma cooperação, né? E, aliás, esse pensamento, né, de cooperação é que é algo que nós deveremos estar prestando bastante atenção, porque justamente o que vai acontecer? Ele, em sua raiz, vai combater o nosso egoísmo. O nosso egoísmo, que é terrível, que a gente tem a maior dificuldade de descartar o egoísmo. Então, você veja nos ensinamentos védicos, um ensinamento muito interessante, João. Está no desejo a causa da dor, do mal, da morte e do renascimento. É o desejo que desperta em nós 1000 necessidades incessantes, das quais nos tornamos escravos. O fim elevado da vida é arrancar a alma do turbilhão do desejo. Consegue-se isso pela abnegação, pela isenção total do egoísmo na personalidade. E você veja lá, por exemplo, aquele discurso, né, do Siddhartha Gautama, lá em Benares. Que coisa fabulosa, né? E ele falou que nós estamos diante de 3 desafios muito grandes, né? E para a gente vencer esses desafios, nós precisamos de 3 coisas. Uma consciência reta, um coração amoroso e mãos que trabalhem. E para quem não sabe, né, o Siddhartha Gautama era o Buda, né? É o Buda, exatamente. Aí por isso até que eu estava tocando no assunto para as pessoas procurarem um livro, Fatos
e lá do Tibete, esqueci o nome agora, gente, mas o AVC faz isso, faz a gente ficar meio esquecido, né? Mas com um pouquinho de esforço, o pessoal consegue pesquisar na internet. Fatos e magias do Tibete, Uhum. né? Gente, baixe o livro e leia. Aproveita e baixe também o livro Os Médicos do Espaço. Você vai ficar encantado com essa obra, do Luiz da Rocha Lima. Realmente é muito bom o livro. Muito bom. Então, pessoal, continuando, Atenas e Esparta. Muitas teorias científicas que provocam o sensacionalismo dos vossos dias, já naquela época, né, quando escreveu O Caminho da Lua, acho que foi em 1939, né? Emmanuel já fala isso, sensacionalismo dos vossos dias. Imagina hoje, né, Luiz? Pois é. Como inovações ultramodernas foram conhecidas da Grécia, em cujos mestres têm os seus legítimos fundamentos. Em matéria de doutrinas sociais, grandes ensaios foram realizados, divulgando-se a mais farta colheita de ensinamentos, e quando meditamos no conflito moderno entre os estados totalitários, fascistas ou comunistas, e as repúblicas democráticas, devemos volver os olhos ao passado, revendo Atenas e Esparta como dois símbolos políticos que nos fazem pensar na plena atualidade da Grécia Antiga. E é mesmo. Os espartanos, sob o regime atribuído a Licurgo, nome que constitui apenas uma representação simbólica dos generais da época, vivendo a existência absoluta do Estado, não expressaram a mesma fisionomia da Alemanha e da Rússia atuais. A legislação de Esparta proibia o comércio, condenava a cultura, cerceando o gosto pessoal em face das bagatelas encantadoras da vida e do sentimento, decretou medidas de isolamento, maltratando os estrangeiros, instituiu a uniformidade dos vestuários, incumbiu-se da educação das crianças através dos órgãos do Estado, mas não cultivava a parte intelectual, abalando todo o edifício sagrado da família e criando, muitas vezes, o regime do roubo e da delação, em detrimento das mais nobres finalidades da vida. Por essa razão, Esparta passou à história como um simples povo de soldados espalhando a destruição e os flagelos da guerra, sem nenhuma significação construtiva para a humanidade. Atenas, ao contrário, é o berço da verdadeira democracia, povo que amou profundamente a liberdade, sua dedicação à cultura e às artes, iniciou as outras nações no culto da vida, da criação e da beleza. Seus legisladores, que, como Solon, eram filósofos e poetas, reformaram todos os sistemas sociais conhecidos até então, protegendo as classes pobres e desvalidas, estabelecendo uma linha harmônica entre todos os departamentos da sociedade, acolhendo os estrangeiros, protegendo o trabalho, fomentando o comércio, as indústrias, a agricultura. Lá começou o verdadeiro regime de consulta à vontade do povo, que decidia em assembleias numerosas todos os problemas da sociedade venerável. E é fácil reconhecer aí o início das democracias modernas, que agora se organizam nas transições do século XX para a repressão de todas as doutrinas nefastas da força e da violência. Existiam até as discussões, né, no Areópago, né? As discussões populares sobre determinadas leis. Infelizmente, algumas dessas doutrinas nefastas aí da força e da violência ainda persistem, Exatamente. né? Principalmente lá no Oriente Médio. Exatamente. Não é verdade? João, lá, eles invadiram os kibbutz, que eram aquelas organizações judaicas, né?
e com lança-chamas queimaram famílias inteiras, crianças inclusive. Meu Deus do céu. É Como triste. que pode ter tanta coragem até esse ponto, né? Uhum. É o fanatismo, né, Devendo? O fanatismo. É. Tem um morrote lá na faixa de Gaza, que segundo a tradição deles lá, o Maomé subiu montado no cavalo para o céu. Foi exatamente naquele morrote. Agora vai você lá e diz que não, que isso é uma lenda. Uhum. Eles te matam, te picam em pedacinho. Uhum. O fanatismo é tão grande a esse ponto, né? É. Vamos lá. Experiências necessárias. Semelhantes experiências no campo sociológico foram incentivadas e acompanhadas de perto pelos prepostos de Jesus, respeitadas as grandes leis da liberdade individual e coletiva. O mundo precisava conhecer a boa e a má semente nas grandes transformações da sua existência. A exemplificação do Cristo necessitava de elevada compreensão no seio da cultura e da experiência de todos os séculos transcorridos, e sem embargo das lutas renovadoras que a antecederam o orbe, há 2 milênios que o Evangelho do Mestre espera a floração do perfeito entendimento dos homens. A Grécia. Ao influxo do coração misericordioso do Cristo, toda a Grécia se povoa de artistas e pensadores eminentes, no quadro das filosofias e das ciências. É lá que vamos encontrar as escolas itálica e eleática, à frente do fervoroso idealismo de Pitágoras e Xenófanes, sem esquecermos igualmente as escolas jônica e atomística com Tales e Demócrito, nas expressões do mais avançado materialismo. O século de Péricles, chegando a um apogeu de beleza e de cultura, com os elevados princípios recebidos da civilização egípcia, espalha os mais soberbos clarões espirituais nos horizontes da Terra. Poucas fases da evolução europeia se aproximaram desse século maravilhoso. O Salvador contempla das alturas essa época de elevadas conquistas morais, cheio de amor e de esperança. O planeta terrestre aproximava-se da sua maioridade espiritual quando, então, poderia ele nutrir o coração humano com a sementeira bendita da sua palavra. Envia, então, à sociedade do globo o esforço de auxiliares valorosos nas figuras de Ésquilo, Eurípides, Heródoto e Tucídides, e, por fim, a extraordinária personalidade de Sócrates, no intuito de realizar o coroamento do esforço decidido de tantos mensageiros. Sócrates. É por isso que, de todas as grandes figuras daqueles tempos longínquos, somos compelidos a destacar a grandiosa figura de Sócrates na Atenas antiga. Superior a Anaxágoras, seu mestre, como também imperfeitamente interpretado pelos seus 3 discípulos mais famosos, o grande filósofo está aureolado pelas mais divinas claridades espirituais no curso de todos os séculos planetários. Sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Sua palavra confunde todos os espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas de sentimento e cultura na alma sedenta da mocidade. Nas praças públicas, ensina à infância e à juventude o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade dos pósteros. Mas Atenas, como cérebro do mundo de então, apesar do seu vasto progresso, não consegue suportar a lição
avançada do grande mensageiro Jesus. Sócrates é acusado de perverter os jovens atenienses, instilando-lhes o veneno da liberdade nos corações. Preso e humilhado, seu espírito generoso não se acovarda diante das provas rudes que lhe extravasam do cálice de amarguras. Consciente da missão que trazia, recusa fugir do próprio cárcere, cujas portas se lhe abrem às ocultas pela generosidade de alguns juízes. Os enviados do plano invisível cercam-lhe o coração magnânimo e esclarecido nas horas mais ásperas e agudas da aprovação. E quando a esposa Xantipa assoma as grades da prisão para comunicar-lhe a nefanda condenação à morte pela cicuta, ela exclamando no auge da angústia e desesperação: Sócrates, Sócrates, os juízes te condenaram à morte. Que tem isso? Responde resignadamente o filósofo. Eles também estão condenados pela natureza. Mas essa condenação é injusta, soluça ainda a desolada esposa. E ele a esclarece com um olhar de paciência e de carinho. E quereríeis que ela fosse justa? Senhor do seu valoroso e resignado heroísmo, Sócrates abandona a terra, alcançando-se de novo aos páramos constelados, onde o aguardava a bênção de Jesus. Inclusive, João, Sócrates e Platão, do mundo espiritual, eles trabalharam muito na implantação do espiritismo. Vocês podem ver a obra do Humberto de Campos, e tem uma lauda, uma mensagem que chama-se Kardec e Napoleão. Pode procurar aí na internet que você vai achar. Aí você vai ver essa referência de Sócrates e Platão e muitos outros, inclusive Gutenberg, né? Porque Gutenberg, no meu modo de pensar, ele é um libertador, né? Porque ele trouxe a bênção da escrita, né? Inspirado na xilografia chinesa. Então ele traz para cá a bênção da escrita. Agora imagina, meus irmãos, nós estamos aconselhando você a ler o livro, a ler os livros. Aí você imagina quanto tempo se demorava para compor uma página de um livro. E as pessoas fizeram isso gratuitamente. E nós, às vezes, estamos recusando a leitura, né, João? Por preguiça, né? Agora que eu entendi, esse barulho é a chuva, né? É a chuva. É a chuva. Vamos continuar, quase terminando. Os discípulos. O grande filósofo que ensinara à Grécia as mais belas virtudes, como precursor dos princípios cristãos, deixou vários discípulos, dos quais se destacaram Antístenes, Xenofonte e Platão. Falaremos apenas deste último, para esclarecer que nenhum deles soube assimilar perfeitamente a estrutura moral do mestre inesquecível. A história louva os discursos de Platão, mas nem sempre compreendeu que ele misturou a filosofia pura do mestre com a ganga das paixões terrestres, enveredando algumas vezes por complicados caminhos políticos. Não soube, como também muitos de seus companheiros, conservar-se ao nível de alta superioridade espiritual, chegando mesmo a justificar o direito tirânico dos senhores sobre os escravos, sem uma visão ampla da fraternidade humana e da família universal. Contudo, não deixou de cultivar alguns dos princípios cristãos legados pelo grande mentor,
antecipando-se ao apostolado do Evangelho, antes de entregar a sua tarefa doutrinária a Aristóteles, que ia também trabalhar pelo advento do cristianismo. Provação coletiva da Grécia. A condenação de Sócrates foi uma dessas causas transcendentes de dolorosa e amargas provações coletivas para todos os espíritos que participaram dela, na medida justa das responsabilidades pessoais entre si. E é em razão disso que, mais tarde, vemos o povo nobre e culto de Atenas fornecendo escravos valorosos e sábios aos espíritos agressivos e enérgicos de Roma. Eles iam nas galeras suntuosas, humilhados e oprimidos, sem embargo das suas elevadas noções da vida, do amor, da liberdade e da justiça. É verdade que iam instaurar um novo período de progresso espiritual para as coletividades romanas, com os seus luminosos ensinamentos, mas o processo evolutivo poderia ladear outros caminhos, longe do morticínio e da escravidão. Todavia, sobre a fronte de muitos gregos ilustres, pairava o sanguinolento label daquela injusta condenação, label ignominioso que a Grécia deveria lavar com as lágrimas dolorosas da compulsão e do cativeiro. Terminamos então aqui, pessoal, o capítulo 10. E na semana... Então, o nosso tempo também. E o nosso tempo também, né? O tempo está Isso mesmo. finalizando. Então, nós temos aí uma leitura sobre a Roma. É o próximo capítulo, né? Capítulo 11. O capítulo sobre 11, a Roma. Eu acho que a gente deveria deixar o capítulo 11 para a semana que vem. Isso. Mesmo porque, para não hoje fazer não temos confusão mais tempo, isso. sobre aquilo que foi lido, sobre Sócrates e Platão, né? Então, João, se você quiser despedir do povo, fique à vontade. Isso aí. Pessoal, então, muito obrigado pela participação e contribuição de vocês para o nosso estudo na noite de hoje, e esperando contar também novamente com vocês na próxima sexta-feira, não é? Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.